Olá, meus amigos, muito bom dia aí para todos vocês. Começando nessa quinta, dia 14 de fevereiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz sempre, você já sabe, né? Seu coração. Para quem está chegando agora, eu sou Ricardo Melo e é com muito carinho que a gente prepara, né, esse material, essas reflexões diárias para vocês há tantos anos, né, para mais de 140 países. Falo isso com muito carinho, né, graças a você que compartilha a nossa pílula. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do que realmente vale a pena quando nós pensamos em desenvolver a nossa espiritualidade, desenvolver a nossa fé em Deus. Bem, existe uma confusão muito comum, e eu sei disso muito bem porque eu, infelizmente, assim como muitos de vocês, acabei sendo muito prejudicado por ela durante muito tempo, que faz com que a gente atrele a ideia de ter fé em Deus a ter culpa, a ter medo de punição, a, enfim, buscarmos a Deus não por convicção, por lucidez, mas pelo medo da punição, do pecado, do erro, do equívoco. Se a gente for analisar a história das três grandes tradições religiosas, principalmente presentes no mundo ocidental, cristianismo, judaísmo e mesmo o islamismo, nós vamos observar, gente, que são raízes profundas baseadas no medo. Pode observar, toda a estrutura é o inferno, é arder eternamente no mármore do inferno, é você não ascender aos mundos superiores porque os seus pecados são maiores do que você. Então, a situação é muito complicada. É o pecado original. Então, a situação é muito complicada, né? Porque muita gente não vai em busca de Deus, de Alá, pela convicção de que Deus é Pai, de que está de braços abertos esperando por nós, porque nós já somos deuses em potencial, como Jesus disse. Pelo contrário, muita gente busca Deus pelo medo da punição. Então, sabe aquela pessoa, ela não quer ser honesta pelo prazer de ser honesta, de fazer o que é certo, pela alegria, né, de ser correto. Não, ela quer ser honesta porque vai que alguém pega ela no ato de desonestidade, ela vai ser punida. Não é? A pessoa ela não quer respeitar o semelhante muitas vezes pela satisfação de ver o outro feliz, pela satisfação de realmente ajudar, né, um outro ser a se sentir mais evoluído, ou se sentir mais em paz. E olha que delícia, né, gente? A gente fica alegre porque a gente faz parte desse processo, que é o que uma pessoa espiritualizada faz. Mas não, o religioso tradicional, ele faz o bem pelo medo do que pode acontecer com ele se ele não fizer o bem. Percebe? Cuidado com esse tipo de discurso que vem sendo presente na humanidade há milênios. Deus é amor, foi isso que Jesus ensinou. É isso que a espiritualidade superior nos ensina. E tomem cuidado com os grandes intérpretes, que de grandes não tem nada, que projetam suas próprias frustrações e a sua própria forma de ver a vida, criando culpas, né, em muitos de nós. Gente, o discurso só muda, ele vai se adequando com o passar do tempo. Mas antes era, se você não fizer isso, olha o diabo perto de você. Ou então, se você não fizer isso, os maus espíritos vão perto de você. Olha que você vai para um umbral, hein? Ou então, olha que você vai para o inferno. Gente, você acha que realmente Deus espera que a gente faça o bem pelo medo da punição? Ou Deus espera que a gente faça o bem e viva o bem pela satisfação, pela alegria de fazer o que é correto? Uma pessoa espiritualizada é alguém que realmente se conecta com a presença de Deus no aqui e agora. Esse é o grande ponto, entende? Uma pessoa espiritualizada, ela não sorri porque tem um motivo. O motivo é sorrir. Uma pessoa espiritualizada, ela faz o bem pelo prazer de ser útil nesse sistema inteligente do universo e não pelo medo de ser punido, entende? Se não fizer o bem. A pessoa espiritualizada respeita a natureza, respeita os animais, respeita um outro ser vivo, respeita um outro ser humano, porque ele entende que todos nós somos um só. Que essa natureza belíssima que o Criador nos deu, ela faz parte de todas as criaturas. E não faz o bem pelo medo de ser punido de alguma forma. Tome cuidado com isso. Porque tem muita gente, né, que por causa da fuga da punição se torna uma pessoa amarga. Quando a gente vê essas pessoas intolerantes, meus amigos, religiosas, pessoas intolerantes dentro da própria família, que até para educar os filhos só educam na intolerância. Né? Maridos que são intolerantes com as esposas, mães ou pais que são intolerantes com seus filhos, ou filhos que são intolerantes com seus pais, governantes intolerantes com aqueles que pensam de maneira diferente deles. A gente vê isso em diversos países. O que a gente está assistindo? É autoritarismo. Isso não tem nada de cristianismo. Isso não tem nada de espiritualização.
Embora muitas pessoas, infelizmente, utilizem o nome de Deus em vão, vamos lembrar que o nome de Deus foi utilizado, né, para justificar o injustificável nas cruzadas, para justificar o injustificável na Inquisição, né, que de santa não tinha nada, embora o nome Santa Inquisição. Então veja que nós somos especialistas em usar o nome de Deus em vão. Cuidado com isso. Muitas pessoas achavam que estavam fazendo certo. Tem gente que fala, a voz do povo é a voz de Deus. Absolutamente, claro que não é. A voz do povo escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Então, cuidado. Cuidado ao ignorar a presença de Deus em você. Aprenda, amigo querido e amiga querida que nos escuta, a viver a sua experiência com Deus. Aprenda a não experimentar Deus pela boca de outras pessoas, que por mais bem intencionadas que sejam, vão sempre passar suas crenças. Inclusive eu mesmo aqui na pílula. Não, você precisa ter a autenticidade de sentir a presença do Pai através de você, das suas experiências, da sua vida. Você sentir a presença de Deus através da sua gratidão pelo que te acontece, pelo que não te acontece. Você reconhecer a presença divina no meio da sua dor, te libertando de traumas do passado e também no meio da sua alegria. Feliz, amigos queridos, de quem desperta espiritualmente, que é semelhante a um botão de flor que estava fechado e se abre, E não precisa de ninguém para dizer se você está certo, se você está errado, ou qual é o caminho a seguir, porque você internamente sabe, porque quem está conectado com Deus sente o caminho a seguir, porque essa pessoa espiritualizada é uma pessoa que faz o que é certo pela alegria de viver de uma maneira correta e não preocupado, com a teoria das manipulações, das culpas que mais tem feito mal à humanidade. A prova disso é quantas guerras que a gente viu até hoje, do que realmente feito bem. Então lembremos que Deus é amor, como nos ensinou Jesus, e nos lembra muito bem os grandes e sábios missionários espirituais. Tá bom? Meus amigos, que alegria poder fazer essa informação para vocês, passar oficialmente. O nosso retiro espiritual está esgotado, com semanas antecipando o retiro de carnaval. Obrigado a todos vocês que virão. Mais uma alegria. Aqueles que não puderam vir, espero que aproveitem bastante. E claro, a gente compartilhou com vocês que não puderam vir, o mês passado, uma sequência de vídeos sobre meditação para você já ir praticando em casa, Então, com certeza, você já pode ir melhorando aí também. E lembrando, nosso Uninamastê, esse método de excelência do seu desenvolvimento pessoal, espiritual e financeiro, está começando agora, sábado agora. A gente vai ter a pré-inscrição, o pré-lançamento para quem está nas listas de espera. E na segunda-feira, dia 18, o lançamento oficial para todos vocês, independente se estão na lista de espera ou não, a partir das 8 horas da noite, numa palestra que nós vamos realizar, palestra Como Ter a Vida dos Seus Sonhos. Nessa palestra eu quero compartilhar com vocês muitas ferramentas para você construir uma vida maravilhosa e feliz, apesar dos desafios, e vou abrir meu coração. É sério. Pela primeira vez eu queria compartilhar um pouco dos desafios, como é que eu faço para gerenciar o nosso tempo, as ferramentas que eu utilizo, porque isso pode ser útil para muita gente. Eu disse isso ontem, assim como eu tenho aprendido muito com as experiências de outras pessoas, eu quero compartilhar um pouco, E você filtra aquilo que vai ser legal. Só de ontem para hoje a gente teve milhares de inscritos, a gente acompanha nos sistemas, Para que a gente possa ter uma palestra linda na segunda noite. Como é que você se inscreve? Você tem que entrar no link correspondente à página de lançamento do Namastê. Já tem 3 vídeos lá, eu já falei disso diversas vezes aqui. Por favor, repito, se você compartilha Pílula do Evangelho pelo aplicativo, por favor, compartilhe o banner, porque tem muita gente querendo o link e não recebe o nosso banner com o link, só está recebendo o áudio. E assim, se você também compartilha pelo WhatsApp, eu peço a caridade, a gentileza de você fazer o mesmo, tá bom? Beijo grande no seu coração, luz e paz, e lembre-se, o amor, gente, vence a culpa, vence o medo, e é o amor que nos leva a Deus. Não deixe ninguém fazer você acreditar em algo contrário a essa realidade. Fiquem com Deus e obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Até breve, até muito, gente, muito breve.